Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Melhor agora que você vai assistir esse aprofundamento que eu vou fazer com você de pH e pOH. Solução com pH 7 é ácida, básica ou neutra? Aí você iria me responder, Sandro, depende da temperatura. Lógico que depende da temperatura. Então, depende da temperatura. Temperatura. Sandrão, por que depende da temperatura? Olha só, por que depende da temperatura? Eu vou lhe dizer por quê. Porque o Kw, lembra do Kw? O Kw, que é a constante do produto iônico da água, né? O Kw, ou constante de ionização da água, se você preferir, ele só varia com a temperatura. Então, o Kw também, ele só varia, Kw só varia com a temperatura, com o tesão, temperatura, certo? Tanto é que se a gente lembrar aqui, ó, por exemplo, fazer uma tabelinha para você aqui, vamos botar aqui, ó, temperatura e Kw, certo? Temperatura e Kw, olha só. A 0 graus Celsius, o Kw é aproximadamente 0,12 vezes 10 elevado a menos 14. A 25 graus Celsius, ele é 1 vezes 10 elevado a menos 14. E a 40 graus Celsius, ele é 3,02 vezes 10 elevado a menos 14. Lógico, foi convencionado, para ficar mais fácil nossos cálculos, a temperatura ambiente, né, 25 graus Celsius, foi convencionado usar esse Kw. Então, a 25 graus Celsius, o Kw é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14. Por isso que a gente tem aquelas diversas fórmulas, né? Que a gente faz lá, né? Que você tem que pH, vamos lembrar aqui, bora. Lembra aqui com o Sandrão. pH mais pOH é igual a 14, né? A escala de pH vai de onde? Vai de 0, Sandrão, a 14. E no meio é 7, né? Então, antes ela é ácida, depois ela é básica e no meio ela é neutra, né? Isso aqui é válido para a temperatura de quanto? De 25 graus Celsius, certo? Então, se eu variar a temperatura, eu vou variar Kw. Concorda comigo? Certo? Então, por exemplo, vou fazer aqui um exemplozinho, exemplo 1. Exemplo 1. Certo? Vamos supor que você tem aqui uma temperatura X. X graus Celsius. Beleza? E eu digo a você que o Kw a essa temperatura é 10 elevado a menos 12. Por exemplo, 10 elevado a menos 12. Beleza. Se o Kw é elevado a 10 menos 12, e aqui, eu vou até aumentar aqui o meu, deixa eu apagar aqui rapidão, só esse colchete que eu fiz, só para aumentar ele aqui um pouquinho, né? Só para você lembrar que, lembre-se que Kw é igual à concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH-, ok? Então, para essa temperatura, eu posso dizer o seguinte, para essa temperatura aqui, ó, a concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH- é igual a 10 elevado a menos 12. Beleza? Ok? Então, vamos lá. Agora só, raciocínio o seguinte. Qual seria a metade disso aqui, né? Para a solução, lógico. Agora que é 10 elevado a menos 12,
se a gente fosse raciocinar, a solução para ser neutra, né? Uma solução para ser neutra, a concentração dos íons H+, desculpa, eu esqueci de escrever aqui a neutra. Uma solução para ser neutra, concorda comigo? A concentração dos íons H+, tem que ser igual à concentração dos íons OH-. Logicamente, a concentração delas, já que é a multiplicação das duas dá 10 elevado a menos 12, né? Tinha que ser quanto aqui? 10 elevado a menos 6. Beleza. A concentração dela tem que ser igual a 10 elevado a menos 6 mols por litro. Pronto, aí eu já tenho uma escala agora. Minha escala de pH agora, ela vai de onde para onde agora? Minha escala de pH. Minha escala de pH, meu pHzinho agora, ele não vai mais de 0 a 14, vai de 0 a 12 para a temperatura X graus Celsius. Então, o meinho dela aqui é quem? É 6. Então, ela vai ser uma solução ela vai ser uma solução ácida, antes de 6. Vai ser uma solução básica depois de pH 6 e ela vai ser neutra a 6 graus Celsius. Certo? Então aí a pergunta, a solução com pH 7, ela é ácida, básica ou neutra? Depende da temperatura. Nesse caso, a gente acabou de fazer um exemplo em que a 7, por exemplo, a 7, vamos botar aqui, se fosse 7 estaria aqui, ó, 7, ela seria uma solução o quê? Aqui ela seria o quê? Básica. Porque para essa temperatura aqui, X graus Celsius, ela é neutra com pH igual a 6. Beleza? Aí eu pergunto para o meu querido aluno agora. Lógico, já depende da temperatura. Eu pergunto a você, olha lá só. Essa temperatura X, ela é maior ou menor que 25 graus Celsius? Porque você sabe que isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo só é válido, pH, mas pH igual a 14, a escala do pH, né, de 0 a 14, desde que isso aqui tudo seja a 25 graus Celsius. Concorda comigo? Eu pergunto se essa temperatura aí é maior ou menor que 25 graus Celsius. Bom, se você observar aqui, vamos aqui para o nosso gráficozinho aqui, ó. Quando a temperatura é 0, o kW é 0,12. Quando ele é 25, ele é 1. Quando ele é 40, ele é 3,02. Você conclui o que com isso? Sandra, eu concluo que, à medida que a temperatura for aumentando, o pOH, ou a constante kW, também foi aumentando. E que é mesmo. Então tem aqui a relação. Vamos lá. Vamos fazer a relação. Temperatura e kW. A temperatura aumentou. O que aconteceu com kW? Aumenta também. Então, se a temperatura diminuir, o que acontece com kW? Diminui também. Beleza. Agora, olha só. 10, eu pergunto a você agora. A 25 graus Celsius, né? A 25 graus Celsius, deixa eu ajeitar aqui para fazer. 10 elevado a menos 14 é maior ou menor que 10 elevado a menos 12? Sandrão, ele é menor. Beleza, ele é menor. Então, logicamente, a temperatura será maior ou menor a esse valor de kW, eu tenho uma temperatura de 25 graus Celsius. Concorda comigo? Então, logicamente, eu vou ter o quê? A temperatura X. X graus Celsius é maior que 25 graus Celsius. Ou X graus Celsius é maior que 25. X é maior que 25. Por quê? Vou repetir. Porque a 25 graus Celsius, o kW é 10 a menos 14. E a gente viu aqui, ó,
ele aumenta com o aumento da temperatura. Concorda comigo? Como o kW daqui para cá ele diminuiu, ele aumentou, logicamente a temperatura também vai o quê? Vai aumentar, certo? Então tá isso, eu já sei que X é maior que 0 graus Celsius, ou 25 graus Celsius, beleza? Agora eu vou apagar aqui, vou parar o vídeo aqui para apagar e fazer um outro exemplo para você. Vamos lá? Galera, vamos supor que eu diga que agora que uma temperatura Y graus Celsius, o kW seja 10 elevado a menos 15. Você já sabe, se ele é 10 elevado a menos 15, quer dizer que a concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH- vai ser igual a 10 elevado a menos 15. Beleza. Para essa solução ser neutra, Sandrão, para essa solução ser neutra, logicamente, a concentração dos íons H+ tem que ser igual à concentração dos íons OH-, já que a multiplicação das duas dá 10 elevado a menos 15, uma para ser igual à outra tem que ser a metade, ou seja, 10 elevado a menos 7,5. Ok? Beleza. E agora, então, eu vou ter uma escala de pH, né? Eu vou ter uma escala de pH que vai de onde para onde, essa escalinha de pH? Ah, Sandra, a escalinha de pH agora vai de 0 a 15 para o pH, para uma temperatura Y graus Celsius. E o meio é quem, amigão? O meio é 7,5. Ah, certo, beleza. Então, antes de 7,5 ela é ácida, depois de 7,5 ela é básica e 7,5 ela é neutra. Então, se ela for 7, que é o caso da minha pergunta, se o pH for 7, para esse caso aqui especial, o 7 vai estar aqui, ele vai ser uma solução ácida. Então, tá aí, depende de quem? Da temperatura, certo? Então, para essa temperatura, o pH 7 seria ácida. E aí eu faço a mesma pergunta, e essa temperatura é maior ou menor que os 25 graus Celsius? Aí você vai lembrar, temperatura e kW, Sandrão. Quando você aumenta a temperatura, eu aumento o kW. Quando eu diminuo a temperatura, eu diminuo kW. E aí eu pergunto a você, se a minha base é 25 graus Celsius, né? Eu tenho aqui, ó, 10 elevado a menos 14, e eu tenho 10 elevado a menos 15, agora quem é maior? Ah, Sandra, maior agora é 10 elevado a menos 14. Então, lógico, mais 10 elevado a menos 14 é uma temperatura de quanto? 25 graus Celsius. E kW 10 elevado a 15 é uma temperatura quanto? Y graus Celsius. Sim, Y é maior ou é menor? Y é menor que 25 graus Celsius. Porque a 25 graus Celsius o kW é 10 elevado a menos 14. E a Y é 10 elevado a menos 15. Certo, meus amados? Ok? Tá aí esse aprofundamento, né? Maravilhoso para você ter condições de fazer qualquer prova de qualquer nível que tiver no Brasil. Ok? Um abraço e até a nossa próxima aula. Até logo.